E aí, galera nerd, tudo bem? Chegou a hora da gente tratar aí de mais um tema importante, um tema com perfil Enem, tratando do lixo, com a problemática social importante, né? Primeiramente, como em todo tema Enem, interpretar a proposta, interpretar o tema direitinho, para que não haja nenhum desvio. Nesse caso, em produção e descarte do lixo, muito importante considerar esse Czinho aqui, ó. Ele causa muito problema para vocês. Ignorar esse E leva, por exemplo, o aluno a falar ou de produção apenas, ou só de descarte, quando o tema exige que ele relacione os dois. Então é importante você considerar a função desse E. Depois, um outro detalhe que vale a pena ser observado é em relação à palavra produção. É uma palavra que costuma causar problema para vocês em relação à coesão referencial. Então procurem já no tema sinônimos ou termos equivalentes que possam facilitar essa menção da produção durante o texto, como criação e geração. Tranquilo, você resolve esse problema, compreende o tema direitinho e aí chega a hora de pensar no problema, né? O problema ele vai confirmar a necessidade de você relacionar esses dois termos. Como a produção demasiada e o descarte inadequado do lixo tem causado problemas para o Brasil. E aí, tendo definido essa frase problema, faça a pergunta, por quê? Por que a produção e o descarte do lixo tem se tornado um problema para o Brasil? Entre muitas causas que podem ser identificadas, isso não é um gabarito, é uma proposta de linha de pensamento para você, nós temos a questão da coleta seletiva. A coleta seletiva ela é ineficiente, 3% do lixo é reciclado no Brasil, tá? E apenas 8% das cidades brasileiras têm um programa de coleta seletiva organizado, legalzinho, bonitinho. Isso se dá por uma falta de projetos de reciclagem e apoio aos catadores. Então, ou seja, é um problema duplo aqui. Você não tem os governos, né, o governo federal, estadual ou municipal, com projetos eficientes de reciclagem, né, e de coleta, e eles não dão apoio àqueles que espontaneamente, por razões econômicas, fazem esse serviço para a sociedade. Você tem diversos catadores que atuam de forma isolada, não estão organizados em cooperativas, não sabem como fazer daquela atividade mais rentável, que aquilo se torne uma ocupação, uma fonte de lucro mais viável. E aí você fica com um trabalho isolado de catadores, que poderia ser muito mais eficiente. Soma-se a isso a falta de conscientização do cidadão comum, que produz cada vez mais lixo e descarta esse lixo sem a menor preocupação. É muito comum aquela pessoa que vê ali a televisão, vê a reportagem e, sim, o problema do lixo é muito grave. Mas é o mesmo que joga fruta na rua, guimba de cigarro no bueiro, e ele vai aumentando o problema. Compra produtos sem precisar, o descarte é muito maior, e você tem aí uma soma desses dois problemas, junto com uma produção enorme, uma produção que vem crescendo no Brasil, que melhorou economicamente, que se estabilizou, que tem uma classe média hoje muito maior, e que ela tem anseios de consumo. Todo mundo quer comprar mais. Agora, compra-se mais e faz o que com esse produto que é descartado logo? Você tem obsolescência programada, obsolescência psicológica, e para onde esse produto vai? Que empresas estão recolhendo esses dejetos? Isso é uma questão muito importante. E quando você tem leis definindo essa coleta, definindo um limite, de despejo, você não tem fiscalização nem punição que dê conta disso. Então fica uma bagunça, cada cidadão faz o que quer, cada empresa faz o que quer, e aí você tem as causas aqui graves desse problema, que podem trazer que consequências? Primeiro, a saúde pública. Você tem enchente, você tem rios poluídos, você tem pessoas expostas a doenças, até lixo tecnológico. A saúde pública vai ter um preço. Problemas de saúde pública, você paga mais imposto, o governo gasta mais dinheiro, você precisa de mais hospitais e de mais médicos. Para o meio ambiente, são consequências enormes, Você tem tanto a poluição como, em virtude dessa grande produção, um esgotamento aí de recursos naturais também. O meio ambiente ele sofre duplamente, nas duas pontas. E você tem problemas sociais. Quando você tem uma enchente, normalmente são as periferias que sofrem mais. E esse problema ele tem até se ampliado, porque como as periferias não têm dado conta desse lixo, os lixões não são mais suficientes, e o governo não investe em aterros, você tem, em muitas cidades, um problema do lixo, de exportar o lixo, de mandar o lixo para uma outra cidade, de ter que pagar para uma outra cidade receber esse lixo. Então, os três problemas se ligam aí, trazendo consequências econômicas também. Diante desse quadro grave, é preciso pensar em soluções adequadas. Lembra do nosso GOMIF, lembra sempre lá da importância do GOMIF. E tem algumas propostas aqui que eu quero incentivar soluções um pouco diferentes, sair daquele de só a ONG, só o governo.
O PNUD, ele tem projetos inovadores, ele incentiva as cidades pelo mundo a trocar ideias sobre esses projetos. As cidades italianas que recolhem o lixo, vendem o lixo reciclável, têm lucro com isso. Tem cidade de Santa Catarina, uma prefeitura que recolhe o lixo, ela ficou responsável pelo recolhimento e pela venda para reciclagem, e aquele dinheiro ele investiu em caminhões de lixos novos, para que o projeto possa ser ampliado. Falta um incentivo governamental às cooperativas, através das secretarias, através do próprio SEBRAE, tentar organizar esses catadores para que eles possam se organizar, recolher mais, lucrar mais com aquilo. Palestras e debates são sempre importantes, promovidas por associações de moradores, por ONGs, por escolas. A integração escola e comunidade é fundamental. O cidadão entende de uma forma muito melhor a sua função, tanto no problema como a sua capacidade de resolver, quando ele é conscientizado. E a escola tem uma penetração em comunidades carentes muito maior, às vezes, do que o próprio governo. Então, a escola pode fazer essa ligação com a comunidade tratando desse tema do lixo. E, por último, a parte governamental é muito importante. Nós já temos uma política nacional de resíduos, aprovada já há algum tempo, e que, por falta de fiscalização e punição, ela não é posta em prática efetivamente. Ela está muito mais na teoria do que na prática. E daí talvez você possa tirar até um bom título. Está na hora da gente levar a teoria sobre o tratamento do lixo no Brasil para a prática efetivamente. Assim você consegue fazer uma boa redação, tratando adequadamente de forma inovadora sobre o problema do lixo. Bom texto para você.